Olá, meninas. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre superestimular o bebê na hora de dormir. Eu sei que finalmente o seu pequeno chegou e é natural que você queira apresentar ele para a família toda, para todos os conhecidos. E para o bebê, esse mundo agora aqui fora é muito estranho, porque toda hora acontecem coisas novas e que ele precisa ir se adaptando, como cheiros novos, sensações novas, temperatura diferente do que ele estava acostumado, mais barulhos, sons diferentes do que ele estava acostumado. Então, tudo isso para o bebê é diferente, é estranho e acaba sendo um estímulo para ele. E o que precisamos nos atentar é para que esse estímulo não aconteça em excesso, porque isso sim pode prejudicar e muito o sono do seu filho. Os bebês, eles precisam estar mais tranquilos para poder fazer as sonecas, para fazer o sono noturno, sem que haja muito estímulo no ambiente, para que isso não atrapalhe e não venha interferir no soninho deles, já que eles precisam e é de extrema importância que o bebê consiga fazer as sonecas tranquilamente, ter um sono noturno mais fácil. Então vamos entender um pouquinho aqui o que seria esses estímulos. Pois bem, minha gente, o estímulo, superestimular o bebê, acontece até com visitas, gente. Eu sei que é natural, a gente querer apresentar aí os nossos pequenos para a família, para os amigos, conhecidos, enfim, para toda a galera, sabe, que a gente fica orgulhosa e mostrar ali a nossa obra de arte, sabe, aquela coisa tão fofa que tivemos, né, então a gente quer mostrar. E o que acaba acontecendo quando tem essas visitas? Todos ficam pegando o bebê no colo, porque ninguém vai ficar parado ali, só admirando e olhando sem querer tocar. A gente quer pegar no colo, sabe? Sentir no colo o cheirinho, e isso é normal. Mas para o bebê, isso é um estímulo muito grande. Por quê? Vão pegar, as pessoas vão pegar, mas eles vão ficar ali, balançando, fazendo barulho, falando muito próximo do ouvido da criança. Então, isso vai super estimulando o seu bebê, vai cansando ele. Porque só o fato de ficar passando de colo em colo, isso já causa uma exaustão muito grande no seu bebê. Então, o que pode acontecer? Quanto mais estimulado ele estiver assim, o seu bebê vai acumulando cansaço, sono, e vai chegar no final do dia, o seu bebê poderá entrar no efeito vulcânico, sim. E o efeito vulcânico, gente, para quem não sabe, é justamente isso. Quando a criança começa a acumular cansaço, exaustão e estresse, no final do dia ele explode, porque essa criança vai chorar de um jeito, vai chorar demais, que nada do que você faça vai acalmar o seu bebê. Então, por isso é importante a gente se atentar a esses superestímulos que acontecem com o bebê. O bebê, tudo precisa acontecer de maneira mais tranquila, mais calma, justamente por isso, para não cansar demais eles, porque eles têm essa necessidade de relaxamento, e isso é fundamental para o desenvolvimento deles. Por quê? Se o seu bebê é, não está conseguindo fazer as sonequinhas, que são de extrema importância para as crianças, principalmente quanto mais novinhos forem, tá? Então, se eles não conseguem relaxar, não conseguem fazer essas sonecas de forma adequada, não conseguem dormir direitinho à noite, dormir uma noite toda, ou mais tempo possível, o desenvolvimento do seu filho vai ser afetado. Então, a diminuição do hormônio GH vai ser bloqueada, que é o hormônio do crescimento, cortisol dessa criança, que é o hormônio do estresse, vai estar em alta. Então, os hormônios deles vão estar totalmente desequilibrados, o que não é nada bom. Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de superestímulos para vocês entenderem melhor. Então, uma vez eu falando com uma cliente, ela me dizia que o bebê não dormia tão bem durante o dia, né? Que as sonecas dele, às vezes eram de 10 minutos, ele acordava sempre estressado e queria ficar o tempo todo no colo. Então, um dos primeiros erros eram esses, as sonecas que não estavam sendo feitas na quantidade certa, no tempo certo, então isso estava atrapalhando também o sono noturno. Mas tinha um outro fato interessante aí no meio de tudo isso, é que o pai, ele trabalhava e ele chegava quase 10h30 da noite.
E a mãe deixava para que o pai desse o banho no bebê, porque ele dava no chuveiro, então aquele jeito todo, e ela achava legal, porque assim o pai conseguia ter esse tempo de pai e filho com o bebê, curtir. E o bebê normalmente ali pelas 9 horas que ele conseguia fazer um soninho. E quando o pai chegava, como que esse bebê estava? Ele estava dormindo no berço ou, a maioria das vezes, no colo da mãe. Então a mãe ficava sentada e colocava o bebê aqui no seu peito para dormir. Era desse jeito que ele ficava, então a mãe ficava ali até que o pai chegasse, pegasse o bebê e levasse para o banho. Escutem só. Então o pai já chegava e o que ele fazia? Ele pegava o bebê, seja do berço ou do colo da mãe, pegava no colo e começava a encher de beijo o bebê e mexia, fazia cosquinha, ficava falando até que esse bebê acordasse. O bebê muitas vezes acordava chorando, porque quem gosta de ser acordado, principalmente quando está num bom soninho, né? Ninguém gosta. Então, ele acordava, despertava esse bebê e, na sequência, ia para o banho, dar o banho para o bebê. E nesse banho, o que que acontecia? O pai ficava brincando, cantando, ficava estimulando o seu bebê. Então, o bebê passava a ficar desperto, total, ligado no 220. E sabe que horas que essa criança ia conseguir dormir? E naquela briga, naquela luta. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, às vezes. E isso era muito complicado. O bebê começou a ter o desenvolvimento afetado, perca de peso, ele também estava perdendo peso, então tudo foi afetando, porque os hormônios dele começou a ficar desequilibrado, total. Então esse bebê não conseguia ter um repouso adequado, sabe, para conseguir se desenvolver da maneira correta. E o pai acabou atrapalhando esse momento do sono do bebê, porque ele ficava super estimulando. Então foi um processo que a gente foi trabalhando muito para que o pai evitasse e ele começou a entender que era necessário, porque quem sofria nesse momento era a mãe que ficava desgastada, porque o bebê ficava o tempo todo no peito, para poder se sentir mais confortável, se sentir mais seguro e cochilar ali no peito, que era uma outra associação que também foi implantada ali para o bebê e que acaba atrapalhando também. Mas fomos trabalhando mais a fundo isso e conseguimos. O pai, então, com muita dor no coração, porque ele gostava muito de fazer isso, ele parou, então ele chegava, se o bebê estava dormindo, ele deixava, e quando o bebê acordava na madrugada, ele que ia lá e cuidava. E aqui eu quero trazer um outro ponto, gente. Acontece também muitos desses super estímulos na madrugada. Eu sei porque eu também já fiz isso, gente. Eu também já cometi esse erro. Então, muitas vezes, a gente vai acordar na madrugada para amamentar os nossos pequenos e é geralmente nesses momentos que a gente está ali cansada, estressada, mas que o bebê começa a fazer gracinha. Então, ele olha pra gente, começa a sorrir, aí a gente fica com o coração derretido, né? E começa a brincar com essa criança, a falar. Então, tudo isso vai acontecendo o quê? O bebê vai começando a ficar mais aceso, vai começando a ficar super estimulado, porque a gente está conversando, está brincando ali, então o soninho dele, ó, vai passando, vai diminuindo. Então, é importante que na madrugada também, quando você acordar para amamentar o seu bebê, permaneça em silêncio, sabe? O bebê tá ali, você tá vendo que ele tá lutando com o sono, tá brigando um pouquinho, não fale nada, dê carinho, amamente o seu filho, vai precisar trocar a fraldinha, troque, mas assim, tudo calmo, tudo em silêncio para que o seu bebê entenda que aquele não é o momento de brincar, de conversar. Aquele é o momento dele ficar quietinho para voltar a adormecer. Isso tem hora. Durante o dia a gente consegue fazer isso, vamos ter tempo para brincar, para bagunçar, sabe? Para ter esses momentinhos. Mas na hora de dormir é de extrema importância que a gente se mantenha o mais calmo, tranquilo possível, para que o seu bebê consiga relaxar novamente. Porque se você ficar ali estimulando e falando e brincando, minha filha, você vai dar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e o seu pequeno tá ali acordado. E isso aconteceu com uma amiga minha. Durante a noite ela falava: "Ai, gente, eu não aguento, eu fico cansada, estressada, mas é na madrugada que as melhores coisas acontecem. Então, meu bebê fica brincando, ele fica resmungando, querendo conversar, fica dando sorrisinhos, e aí eu fico brincando. E quando dou conta, já é 5h30 da manhã.
meu marido tá levantando para ir trabalhar e eu nem dormi ainda, porque o bebê ficou ali, a gente ficou conversando, brincando, aí o bebê começou a despertar, ficou acordado, deu trabalho para dormir, não consegui, e aí a gente se deu conta, já era de manhã. E isso é complicado, por quê? Vai causar uma exaustão tão grande, tanto para você quanto para o seu bebê. Você vai amanhecer o dia cansada, irritada, estressada, tudo vai ser um fardo para você. Você não vai conseguir, se empenhar para fazer as suas funções, vai ficar se arrastando o dia todo, porque você está cansada. Então, procure não estimular o seu bebê durante a noite e nem próximo da hora de dormir, porque isso não vai ser nada bom, nem para você, nem para o seu bebê, nem para o seu esposo, para ninguém da casa. Então, aqui uma dica do que você pode fazer para que isso não aconteça. Uma delas eu acabei de dar já, que é manter a calma, ficar quietinho na hora que o seu bebê acordar. Procure, ter uma rotina. Gente, isso é uma das coisas que vocês vão mais ouvir eu falar aqui, porque a rotina é importante, os bebês precisam de rotina, nós precisamos de rotina. A rotina é importante para todo mundo, principalmente para os bebês, porque eles gostam da previsibilidade, de saber tudo que vai acontecer com eles, porque isso traz segurança, traz confiança a eles. Então, se você não tem uma rotina, comece agora a estruturar uma, sabe, a começar a criar para que as coisas começam a acontecer de maneira mais tranquila. Você vai ver a diferença que tudo isso vai fazer na vida de vocês. Outra coisa, procure sempre manter um ambiente mais tranquilo. Ai, eu escuto muitas meninas me perguntarem aqui, Ana, mas eu preciso também desse ambiente para as sonecas, para o soninho da tarde? Sim, precisa também. A gente precisa fazer um ritual todo, tanto para as sonecas quanto para o sono noturno. Por isso é importante você se atentar aos sinais de sono que o seu bebê dá. Porque com isso você já consegue se antecipar, você já consegue ali preparar o ambiente para que o seu bebê consiga ir, se acalmando, relaxando para poder dormir, que isso é fundamental. Então, crie um bom ritual para as sonecas, para o sono noturno, mantenha o ambiente calmo, porque, gente, de nada adianta. Beleza, você criou todo esse ritual, você preparou todo o seu bebê, mas o ambiente da casa ainda está extremamente agitado, sabe? Você está agitada demais, a casa está barulhenta. Não vai adiantar, gente, não vai adiantar. Não há ritual, não há nada que você faça que vai ajudar com que o seu bebê durma se o ambiente da casa está agitado. Se, por exemplo, seu marido chega do trabalho, ele está mega estressado, agitado, tudo isso vai refletir no ambiente da casa. Você vai começar a ficar agitado porque a agitação dele vai passar para você, sua agitação vai passar para o seu bebê, que vai virar aquele caos em casa. Então, procure se acalmar, mantenha um ambiente calmo. Olha aqui, eu vou falar para vocês o que eu fazia quando eu tive a minha filha. Então, a gente sempre se preocupou muito em deixar o ambiente bem tranquilo, propício para ela dormir. E nessa ocasião, com um mês que ela tinha de nascida, né, o meu marido, foi demitido da empresa que ele trabalhava e a gente estava trabalhando em casa, porque a gente estava trabalhando no nosso projeto de abrir o estúdio e tal, e ele precisava trabalhar ali de casa. A gente tinha um escritório montado na sala, minha casa é pequenininha, então, tudo ficava concentrado ali na sala. Quando começava a chegar a hora de dormir, a gente apagava. Quando era umas 6 horas, eu já fazia todo aquele ritual, já tinha dado banho nela, já estava fazendo uma massaginha para ela poder ir relaxando. Então, quando era umas 6h30, ela já estava praticamente adormecendo. A gente desligava as TVs, apagava as luzes da casa, deixava só um abajurzinho no quarto dela, porque eu ainda tinha essa dependência de ter uma luzinha ali fraquinha para poder observar e ver ela. E o meu marido, gente, eu poderia ficar no quarto dela, sabe, com a porta fechada para ela dormir, mas não. Ele deixava tudo desligado, ia para o quarto, ficava esperando lá, e quando ela dormia, de fato, ele voltava para a sala e ficava trabalhando, que aí ia por horas da madrugada. Então a gente sempre fez dessa forma, tentava deixar tudo mais calmo, mais tranquilo possível para não afetar o sono dela. E eu até falava para ele: "Mas você pode continuar ali trabalhando". Ele: "Não,
Porque às vezes acontece de eu ficar estressado aqui com o trabalho, ou acontecer uma coisa ou outra, daí já vou ficar no agitado, daí vou passar essa agitação para todo mundo e não vai dar certo. E de fato, gente, a gente percebe mesmo, principalmente eu, quando eu tô muito agitada, muito estressada, isso reflete na casa toda. Meu marido fica agitado, minha filha, então, meu Deus do céu. Então, quanto mais tranquilos a gente estiver e deixar um ambiente mais tranquilo para eles, tudo vai ser mais fácil. Vocês vão ver como vai ser mais tranquilo. E assim, gente, muitos acham que é difícil, que é quase impossível de fazer tudo isso, de melhorar as noites de sono dos nossos pequenos, e não é. Às vezes, com um simples ajuste, tudo vai fazer a diferença. Às vezes, seu filho não precisa de tantas coisas assim, basta um pequeno ajuste, sabe? Às vezes é uma sonequinha que ele está precisando que alongue um pouquinho mais para que ele acorde mais alegre, mais disposto. Às vezes não, às vezes ele precisa dormir um pouquinho menos. Já teve casos aqui de crianças que dormiam 15 minutos de soneca e acordavam bem, super ótimos, não dava trabalho nenhuma noite. Então, como eu digo para vocês, cada criança é único, cada um age de uma forma, mas o quanto mais nós empenharmos para preparar um ambiente tranquilo para eles, para ensinar e direcionar eles no caminho bom do sono, melhorar essa qualidade de sono para eles, tudo vai ser mais tranquilo, minha gente. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E isso tudo vai se refletir aí futuramente no desenvolvimento, na saúde do seu filho. E eu tenho certeza que você, como mãe, como pai, quer o melhor para o seu filho. Não é verdade? Bom, então eu espero ter ajudado vocês hoje com esse vídeo e a gente se vê no próximo.